Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Joel Valim. Estamos aqui de novo para continuar o nosso curso de Fundamentos de SOA, Arquitetura Orientada a Serviço e uma paisagem em 360 graus. Agora já estamos na nossa aula de número 6. Hoje a nossa aula ela vai tratar de TI as a Service, a TI como um serviço, e TI orientada a serviços, ok? Então vamos lá. A TI como um serviço, né? A TI as a Service, ok? A coisa toda, ela parte do seguinte pressuposto, que a TI, ela provê serviços para a organização. Nossa, olha aqui para ser jardim reto. Quando que ela provê serviços para... Quando que a TI provê serviços para a organização? Quando ela suporta os processos de negócio, ok? Isso é um fato. Por quê? Porque a gente, no SOA, né, a gente cria serviços para automatizar os processos de negócio da organização, certo? E o que é um serviço? Ele é um benefício que ele é entregue à organização e que agrega algum tipo de valor para quem? Para o negócio, né? Para o negócio da organização, certo? Para um negócio ou algum valor interno, por exemplo, pode ser um serviço que automatiza uma tarefa de contabilidade, né, algum processo interno, né? Porque os processos internos eles têm uma subdivisão, né? Eles têm uma divisão dos processos que são os processos, eles são os processos essenciais, e tem os processos de apoio, né? Essa é uma das classificações, existem outras, tá? A rotina de BPM, de Business Process Management, ela trata isso muito melhor, né? Bom, e um serviço, ele envolve pelo menos 3 papéis, né? É um cara que está ali para prover o serviço, certo? Que ele produz e entrega o serviço, no nosso caso somos nós, o pessoal de TI, certo? Um usuário, que é quem utiliza o serviço no dia a dia, que se beneficia diretamente, o cara que opera, que utiliza aquele processo, pode ser o pessoal do staff da sua empresa, do teu próprio grupo de colaboradores da empresa, como pode ser também um cliente da empresa, né? E o cliente, que nesse caso aqui é o comprador, né? É quem paga pelo serviço, né? Que faz a definição da funcionalidade que o serviço tem que prover, do nível de serviço que ele tem que suportar e de quanto que ele vai pagar, certo? E a TI como um serviço, que isso aqui, TI como um serviço, ele é do ponto de vista negocial, certo? Tá? É de um ponto de vista negocial assim, ó, eu quero comprar TI como um serviço, tá? Ele então envolve o que? Que ele envolve a gestão da entrega do serviço, certo? Os processos de TI que possibilitam a entrega dos serviços, certo? E aí você tem a arquitetura orientada a serviços, né? E a infraestrutura orientada a serviços. Então, para você ter a TI como um serviço, você tem essas 4 coisas. Você tem a gestão da entrega dos serviços por parte do seu negócio, você vai acompanhar. Lembra quando a gente falou de SOC, né? O Service Oriented Cloud Computing Infrastructure, né? A gente já meio que entrou nesse campo. Na verdade, assim, ó, não tem uma visão assim fechada sobre essa questão hoje ainda, certo? Mas, assim, está se caminhando e esse conceito já está cada vez mais forte. Existem outros conceitos também que não estão tão consolidados, mas que é interessante. Vai ser o último que a gente está falando, vai falar no curso, eu estou pesquisando sobre ele agora, que é o Service Oriented Enterprise, ou seja, já é uma
um avanço da orientação a serviço para dentro do campo da organização como um todo, né? E o TI as a Service também é um deles, ou seja, é a TI como um todo vista como um serviço do ponto de vista negociado, certo? E ela precisa dessas 4 coisas, da gestão da entrega dos serviços, os processos de TI que possibilitam a entrega do serviço, ou seja, como que eu faço, né, para pedir para a TI para me entregar esses serviços. Aí lá dentro da TI eu preciso de uma arquitetura orientada a serviços, ou seja, que me viabilize um custo, né, um reuso, todas aquelas vantagens que o SOA tem. E para suportar o SOA, a gente sabe que sem uma infraestrutura adequada, não tem como você levar um SOA de qualidade adiante, né, pessoal? Então, é isso, né? Vamos adiante aqui. Então, a gente volta um pouquinho naquela definição de serviço do ITIL, né? Para falar um pouco sobre TI orientada a serviços, para a gente resgatar aquele pensamento, né? Vamos abrindo aqui, para a gente resgatar aquela definição de TI, da orientação a serviços na TI. Tu vê que assim, já desde o ITIL, eu acho que ele surgiu pela primeira vez em 1990 ou poucos, se não me engano. A TI já era vista como fornecimento de serviços, né? E vários tipos de serviço, né? E olha só que definição interessante de serviço que o ITIL traz para nós aqui, olha. O que é um serviço, né? Ele é um meio de fornecer valor ao cliente ou usuário, né? E aí você tem os dois aqui. Porque o cliente pode ser usuário também ou não, né? Por exemplo, um processo para um banco, né? Por que eu falo de banco, será, né? Bom, enfim. O cliente é quem contrata, o usuário é quem usa, né? Mas, por exemplo, num banco, eu posso estar fornecendo um serviço para ele, que automatiza um processo que quem vai utilizar é o cliente dele, né? É o cliente do seu cliente, né? Que você que é provedor de serviço, certo? Então, externo ou externo, acabei de falar sobre isso, facilitando o quê? A obtenção dos resultados que esse cliente deseja, né? Sem que você tenha que arcar com os custos de propriedade. E aqui a gente começa a entender bem o que é essa questão de arcar com os custos de propriedade, sem que eu tenha que ser dono da TI para isso. Tá? Eu estou falando aqui da TI como uma commodity, né? Da TI, é exatamente a TI as a service, né? TI como serviço, ou seja, eu pago pelo uso, é tipo conta de água, conta de luz, né? Apertei o interruptor, tá consumindo luz e aí está correndo lá o contador e eu vou pagar, né? Liguei a torneira, está escorrendo água na torneira ali e eu vou pagar. Isso é a TI as a Service, ou seja, eu pagar pela TI na medida que eu utilizar sem precisar ser dono daquilo, né? Eu alugo ela, né? A TI de aluguel, né? Como um serviço. Então o ITIL tem vários tipos de serviço que ele já prevê, serviços de negócio, serviços técnicos, né? Os serviços de negócio são serviços fornecidos aos clientes relacionados com os processos ou os produtos, tipo automação de escritório ou a própria automação de processos, certo? Mas aqui os serviços serviços de escritório, como automação de escritório, você pode botar assim, a Word, Excel. Você vê que o próprio modelo de negócio das empresas hoje, de grandes empresas de TI, até como a Microsoft e tal, eles já estão mudando, né, para esse novo paradigma, certo? Porque, por exemplo, todo o Windows 10 já é grátis, né? Você já baixa ele no seu computador. E o pacote Office, você compra e paga o aluguel dele, você paga por ano, você usa ele como um serviço, ele está sempre disponível. Você paga, ele está disponível para você e acabou. Você só vai renovando ali e você tem ele inteiro, seja como um serviço. Se você quiser usar na nuvem, também pode, né? O Google já tem coisa desse tipo. Bom, lembra que eu mostrei lá naquele... E aí já é o software as a service, né? Lá naquele slide da aula que a gente
falou sobre Cloud Computing, né, lá na aula 5, né, tem uma pancada de soluções em é uma tendência muito grande, né, as organizações elas estão caminhando cada vez mais forte nessa direção, certo? E quem não fez ainda é porque ainda tem muita coisa on-premise, que é nas suas próprias instalações, ou tem algum medo em relação à segurança desse tipo de solução e tal, né? Então é por isso talvez que não tenha feito isso, certo? Aí temos também serviços técnicos, que são serviços de infraestrutura, serviços de aplicativos, são as capacidades que suportam o negócio e a organização, certo? Com interfaces bem definidas. Serviços de infraestrutura são funcionalidades de componentes de infraestrutura disponíveis, tais como armazenamento, redes, servidores de aplicação, né? Aqui, quando a gente fala em armazenamento, rede, servidor de aplicação, que é processamento, a gente está falando naquele trio. Lembra daquele trio da virtualização? Do SOI? Da infraestrutura orientada a serviços? Esses estão aqui, ó, tratados no WITE. Também como serviços técnicos de infraestrutura. Sistemas gerenciadores de bancos de dados, log, monitoração, integração, processamento, né, que também está aqui, né, servidor de aplicação, processamento, acabei falando deles aqui em cima, mas eles estão aqui embaixo. Servidor de aplicação aqui, na verdade, são os servidores de aplicação mesmo, né, tipo WebLogic, WebSphere, né, essas coisas todas, né. Mas deu para passar aqui a mensagem, né, galera? Então tá. Serviços de aplicativos são os componentes de aplicação disponíveis, as próprias aplicações, serviços de software em SOA que são utilizados para a automação dos processos de negócio. Então você veja que o ITIL ele já é antiguinho e ele já olha para a TI como um serviço, né, como um fornecedor de serviços. Ele já tenta, e aí se você for mais a fundo dentro do ITIL mesmo, você vai ver que ele traz isso aqui, ó, ele já vem com essa ideia de orientação a serviços. Né? Claro, assim, o que o ITIL vem como TI orientada a serviços? Ele define lá um ciclo de vida do serviço, certo? Ele prevê lá funções, né, e coisas de estrutura organizacional, né, tudo orientado, tudo com vistas à produção, à disponibilização de serviços de TI para os consumidores, né, para o negócio, ok? Claro que ele não tem aquela parte que o SOA tem, né, que o SOA trabalha, né, dos princípios da orientação a serviço, que é aquela coisa lá de como que a gente faz para produzir software para uma arquitetura orientada a serviços, ok? Mas tu vê que a questão da orientação a serviços, que a arquitetura de TI orientada a serviços já não é uma coisa nova, é uma ideia já antiga, assim, sabe? Só que agora as tecnologias, o conhecimento, sabe? O próprio conhecimento mesmo, o entendimento de como fazer isso, né? Que às vezes a gente sabe o que a gente quer, né? Sabe que aquilo é bom, mas não sabe muito bem como fazer, né? Então agora que a gente está chegando, né, com a Cloud Computing, com a infraestrutura orientada a serviços, com o avanço do SOA, né, com o avanço dos microserviços, né, do ESB, do Enterprise Service Bus, de todo esse conjunto do BPM, BPMS, todo esse conjunto está avançando e está permitindo, o próprio ITIL, né, todo esse conjunto está avançando e está permitindo a TI orientada a serviços, do ponto de vista da TI, e para o negócio isso é TI as a Service, ou seja, eu consumir TI como serviço sem precisar ser proprietário da TI, sem precisar arcar com os custos de propriedade da TI, ok? E aí o que acontece? Olha só, da perspectiva de TI, então,
eu tenho a TI orientada a serviço, que ela é isso aqui, ela é uma soma. Eu tenho a infraestrutura orientada a serviços, eu tenho a Cloud Computing, eu tenho o SOA e tenho o ITIL, certo? Inclusive o ITIL é interessante aqui, fazer um parênteses aqui, que assim, quem faz as formações, as certificações de ITIL, tem um módulo de certificação do ITIL que é voltado à SOA. Então o ITIL ele meio que engloba dentro dele o SOA, né? Na verdade, e daqui a pouco não se, vamos dizer assim, não se espantem se com o passar do tempo o ITIL também não começar a falar disso aqui, ó, de cloud, de infraestrutura orientada a serviços. Então, de uma perspectiva de TI, tudo isso aqui dá para nós aqui o que? A TI orientada a serviços, certo? Tudo isso é a TI orientada a serviços ou uma arquitetura de TI orientada a serviços, ou seja, toda a sua TI ela é orientada a serviços, ela é montada, ela é estruturada desde o seu data center, desde as máquinas que você tem lá, dos seus racks de servidores lá, da sua estrutura de rede do data center lá e tal, né? Tudo isso ele é padronizado, né? As máquinas são padronizadas, máquinas, rede, storage. Aí você produz serviços de infraestrutura dentro de uma infraestrutura orientada a serviço. Esses serviços de infraestrutura te permitem montar serviços de melhora em cloud numa infraestrutura como um serviço, que te permitem dar para os teus desenvolvedores plataformas como serviço, que te permitem fornecer para o seu cliente software como um serviço, né? Esse plataforma como um serviço, tudo isso vai gerar SOA, vai gerar componentes de software, que vão gerar software como serviço, aplicações, e que vão gerar processos de negócio como um serviço, também aqui com o SOA, certo? Essa infraestrutura aqui trabalhando também com Enterprise Service Bus, ok? E tudo isso aqui sendo esse conjunto todo de serviços, todo esse conjunto aqui de serviços, ok? Todo esse conjunto aqui de serviços, tá? Sendo gerenciados pelo ITIL, que gerencia o ciclo de vida dos serviços, né? Que gerencia o catálogo de serviços. Então aqui, e numa perspectiva negocial, tudo isso aqui é TI as a Service. Ou seja, lá no meu mundo de TI, eu tenho isso aqui tudo. E tudo isso aqui, sob uma perspectiva negocial, é a TI como um serviço, certo? Ou seja, eu, negócio, olho a TI como um conjunto de serviços. Ah, impressora, beleza, quero alugar. Até máquina, né? Inclusive máquina, equipamentos, né? Pode chegar nesse nível, né? Máquinas, equipamento, eu tenho tudo como um serviço, o software que roda nele, a automação dos processos da minha organização, tudo, exatamente tudo, eu posso ter como um serviço de TI para o meu negócio, ou seja, a TI como um serviço, né? A TI como uma commodity. Acho que é com 2 M's. A TI como uma commodity, uma coisa de prateleira que eu vou lá, pego, uso, deposito lá, é minha água, eu abro, vou lá, abro a torneira, abriu, tá correndo o reloginho lá, e aí eu pago. Fechei, já não estou precisando mais
já está pagando, ok? Tudo bonitinho, tudo com acordos de níveis de serviço, né? Eu fecho acordos de nível de serviço, né? Dizendo, olha, para esse processo eu preciso de uma disponibilidade tal, ele tem que suportar tantos usuários, etc. e tal. Para esse processo da minha empresa interna, eu vou ter tantas pessoas usando durante tantas horas do dia, eu vou precisar disponibilidade assim, assim, assado, que ele aguente uma quantidade de carga tal, etc. e tal, acordo de nível de serviço. E aí você vai pagar pelo uso, né? E aí você não vai precisar ser proprietário daquilo lá. Então é para isso que se está caminhando dentro do mundo da TI. É isso que as empresas querem, né? É isso que as empresas querem. E é para isso, para esse lugar que a gente está indo. Ok, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje, tá? A nossa aula número 6. Eu agradeço pela atenção de vocês. Espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Espero que vocês estejam curtindo essa visão em 360 graus que a gente está dando do SOA, né, da arquitetura orientada a serviços. Ou seja, ele não está falando só da arquitetura orientada a serviços como arquitetura de software, né, arquitetura de aplicação, de deploy de aplicação, não, mas a gente está falando da arquitetura de TI orientada a serviços. Por isso que o nosso curso ele é um curso de uma visão, uma paisagem em 360 graus, ok? Muito obrigado, então, pessoal, um grande abraço e até a próxima.